Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, a gente tem um material fascinante sobre identidade. É baseado nos escritos do Pablo Marçal, né? Aquele livro As Sete Camadas da Identidade. Exatamente. Um livro que propõe uma visão bem específica. E o desafio aqui, eu acho, é desvendar essa ideia central do material, que nossa identidade tem camadas, sabe? E que descobrir essas camadas pode, bem, segundo a fonte, destravar potencial. Vamos tentar explorar essa estrutura. Isso, a premissa do livro é justamente essa. Identidade como um processo, uma descoberta em 7 níveis. E a fonte, né, afirma que muita gente vive sem nem acessar essas camadas internas. E logo no comecinho, o material já fala que entender isso traz clareza de propósito. E até menciona um poder terreno. O que seria exatamente esse poder na visão da fonte? Olha, pelo que o material indica, esse tal poder terreno está ligado à capacidade de agir alinhado com a própria essência, sabe? De influenciar a realidade a partir dessa clareza interna. E não ser só, tipo, reativo às circunstâncias ou ao que os outros esperam. Entendi. Faz sentido começar pela base, então. Sim, e começa com a primeira camada, que ele chama de. O projeto, né? Parece bem fundamental mesmo. O que ela envolve-se? Basicamente, é aceitar a definição que a fonte atribui como sendo a imagem e semelhança do Criador. O ponto crucial ali é concordar internamente com essa visão primordial. A fonte até usa uma analogia que eu achei interessante sobre união versus unidade. Ah, a das batatas. Essa mesma. Um saco de batatas representa união. Elas podem se separar fácil. Mas um purê de batatas, aí é unidade, gera algum novo, com propósito. Então, o foco aqui é a unidade com essa visão original, sabe? E não a união com pressões externas, tipo expectativas dos pais. Aliás, o material tá dando um toque para os pais sobre não projetar as frustrações deles nos filhos. Entendi a distinção, faz sentido. Seguindo essa lógica, como que a camada 2, a autoimagem, se encaixa nisso? Ela parece mais sobre a percepção que cada um tem de si, né? Sim, mas a fonte traz uma ressalva que eu achei crucial. Essa autoimagem, muitas vezes, ela não é genuína. Não é criada pela própria pessoa. Como assim? Então, se essas figuras projetaram, sei lá, as próprias inseguranças ou visões limitadas, a autoimagem pode acabar distorcida, né? Fica desalinhada com aquele projeto inicial. Puxa, então se a autoimagem é frequentemente herdada ou imposta, como que a fonte sugere que se começa a alinhar essa camada 2 com a camada um? Porque parece um passo bem difícil. Sim, é um desafio. A fonte critica visões limitantes, como aquela ideia de animal racional, sabe? Argumenta que isso meio que restringe o potencial humano de dominar os próprios pensamentos, as circunstâncias. O caminho proposto é questionar ativamente essas definições que a gente recebeu e buscar alinhar conscientemente a forma como a pessoa se vê com aquela identidade fundamental do projeto. Questionar o que disseram pra gente, Exato. E isso leva direto para a necessidade da próxima camada. que é a camada 3, autoconhecimento. O material associa isso ao chamado de Abraão, Lesh Lechá. O que significa isso na prática? Assim, Leish Lechá. A fonte traduz como saia para dentro de si mesmo. É uma convocação para ação interna, sabe? Enquanto as primeiras camadas envolvem mais aceitar ou redefinir percepções, esta aqui exige uma jornada ativa, de introspecção e principalmente de rompimento de barreiras internas. então parece um ponto de virada mesmo. A responsabilidade passa a ser mais individual. Tudo isso. Essa camada não depende do que os outros dizem, da validação externa. É uma decisão pessoal de enfrentar o desconforto, às vezes o deserto interior, para se descobrir de verdade. E a fonte conecta isso até com prosperidade, por exemplo. Argumenta que ela deriva de quem a pessoa é, não necessariamente de onde ela está. Cita justamente a jornada do Abraão, né? Saindo da Mesopotâmia, que era próspera, para a terra prometida, Canaã. Muito interessante essa conexão. E depois dessa jornada interna, quais são as próximas etapas que o material descreve? Parece que a estrutura continua se desenvolvendo, né? Sim, sim, a jornada se aprofunda. A camada 4 é o quociente intelectual. Mas aqui, segundo a fonte, não é só QI no sentido tradicional, sabe? Ah, não. Não.
É mais a capacidade de tomar decisões alinhadas com as camadas anteriores, com o projeto, com a autoimagem que foi reconstruída, com o autoconhecimento adquirido. É usar a inteligência assim de forma direcionada pelo propósito interno que está se formando. Entendi, quer dizer, não basta a inteligência bruta, ela precisa estar a serviço dessa identidade que foi descoberta. E a camada seguinte, a do quociente emocional. Como entra aí? A camada 5, quociente emocional, foca no que a fonte chama de governo da alma. A ideia é desenvolver o domínio sobre as próprias emoções, para que elas não ditem as ações, as reações, sabe? Tipo, não ser levado pelas emoções. Exatamente. É um passo visto como crucial para a maturidade e para conseguir sustentar as decisões que foram tomadas na camada anterior. Não ser refém dos sentimentos, mas saber administrá-los. Uma governança interna, então. Faz sentido. E as últimas camadas, como elas culminam esse processo todo? Então, a camada 6 é o quociente espiritual. Aqui, a fonte conecta direto com o propósito de vida. Tendo estabelecido a identidade, a autoimagem, o autoconhecimento, a decisão e o controle emocional, aí o foco se volta para a expressão desse propósito no mundo, a missão individual de cada um. E, finalmente, a sétima camada, a última. É a plenitude, que é descrita pela fonte como estado de transbordamento, de desfrute mesmo. Não é só cumprir o propósito, mas viver em abundância como um resultado natural de ter ativado e alinhado todas as camadas anteriores. É a consequência de viver essa identidade plena, né? Entendi. É uma construção bem progressiva, né? Desde aceitar uma base até chegar nesse transbordar. Revisitar essas camadas parece ser a chave que o material propõe o tempo todo. Sim, o fio condutor que percorre todo o material é esse processo ativo: descoberta, decisão, ação. É aceitar, depois redefinir, aí se conhecer, decidir, governar as emoções, viver o propósito e, por fim, desfrutar. É uma visão bem dinâmica da identidade, né? Não é algo estático. E aquela ideia inicial do Lechá, da jornada para dentro, realmente parece ecoar em todas as etapas depois, né? Fica até uma pergunta no ar. Pois é. Talvez a reflexão que o material inspira assim, para quem está ouvindo seja qual barreira interna, sabe? Talvez uma autoimagem antiga ou uma definição limitante que a gente herdou, como foi mencionado lá na camada 2. Qual barreira pode estar hoje impedindo o início ou a continuidade dessa jornada para dentro de si? Identificar essa barreira, né? Acho que pode ser um primeiro passo importante.